Congonha, Eu vou abrir, tomate, doutor Mário. chimarrão, Eu vou abrir o depoimento, doutor Mário. Hoje, dia 29 de outubro de 1971, o depoimento do cientista professor Mário Creff para a série Ciência e Tecnologia, acervo do Museu da Imagem e do Som. Este depoimento, operado pelo técnico Paulo Lavrador e realizado no estúdio do Museu da Imagem e do Som, começa exatamente aos 30 minutos passados das 15 horas desta tarde de outubro, tarde clara e ensolarada na Guanabara. O depoimento será tomado pelo professor Arnaldo Coutinho, Alberto Coutinho, e por Dona Rosa Miranda, e por mim, Ricardo Gravalbin, que tenho a honra de abrir o depoimento, formulando ao entrevistado, Dr. Mário Creff, a primeira pergunta como de hábito. Dr. Mário Creff, o seu nome completo, a sua filiação e o local e a data de nascimento, se possível. E em seguida, um relato da sua infância e da sua juventude. Eu me chamo Mário Creff, filho de Carlos Miguel Creff e da Lina Orne Creff. Nasci no Rio Grande do Sul, na vila de São Francisco de Paula. E declaro que meu fã dos pagos. E esse é o meu nascimento. O senhor deu a data, né? 13 de outubro de 1891. Completei agora, durante o mês de outubro, 80 anos de idade. Nós estamos com essa gravação também prestando-lhe uma homenagem ao Museu da Imagem e do Som nessa série Ciência e Tecnologia aos seus 80 anos, como não chegou a ser dito ao início. E eu agradeço. Professor, a sua infância como transcorreu e como eram seus pais? Minha infância passou-se numa fazenda no Rio Grande do Sul. Criado livre, nos campos, camisa aberta ao peito, pés descalços, montando cavalo em pelo, acompanhado dos cães fiéis da fazenda. Pois não. E isso me deu certa constituição natural, sem complexos, próprio das cidades, onde a infância leva muitas vezes uma vida acanhada dentro dos apartamentos. Quer dizer, o homem criado assim, em plena natureza, tem outra visão da vida do que esses outros restritos num ambiente fechado. Aí, a idade escolar, as primeiras letras recebi de minha mãe, que era uma mulher extraordinária. Digo com orgulho porque posso comprovar por que eu afirmo esses dados. Ela, uma ocasião, quando eu tinha 9 anos de idade, teve a oportunidade de costurar o ventre de um esfaqueado. O Jacinto, um negrinho de cabeça dura, que ela não conseguiu botar o alfabeto na cabeça, como ela mesma declara, um dia foi esfaqueado pelo Damásio no terreiro, num domingo de bebedeira. Chamaram a madrinha, porque minha mãe tinha 70 e tantos afilhados. E ela era chamada de madrinha, não só por direito de batismo, como também por interesse de proteção. Me lembro muito bem desse fato. O Jacinto, com os intestinos de fora, foram correndo chamar a madrinha. Ela, diante da situação, disse: Jacinto, tu vais morrer. Aqui não há médico. Neste ermo desta fazenda, até a Taquara do Mundo Novo, onde existe um doutor, são mais de 24 horas em carreta de boi e estradas emburacadas. Se tu fores até lá, com os intestinos de fora, tu morre no caminho. Se quiseres, eu costuro. E a resposta foi a seguinte: então a senhora costura, madrinha. E ela, minutos depois, voltava com um prato de louça ágata, uma solução de criolina, uma agulha enfiada e um didal.
lavou as alças com os paninhos brancos de camisa velha, na solução de criolina, procurando perfuração das alças intestinais. Felizmente não havia. Reduziu as alças na cavidade abdominal e costurou a parede pele contra pele apenas, forçando a passagem da agulha com o didal. Isso é que eu me admirei hoje em dia, que eu dou valor a esse expediente que ela teve. E passou uma faixa forte na cintura do operado, puseram num padiola feita com couro estaqueado de vaca e puseram ao lado de um braseiro onde tinha aceso um fogo dia e noite por baixo de um giral onde havia presuntos para defumar, que era a indústria de meu pai. Seu pai tinha indústria, portanto? Tinha uma indústria justamente de fabricação de presunto, presunto defumado tipo italiano, tipo Palermo. Como se chamava? Presunto Crefe. Ele exportava para Porto Alegre. Tinha, além disso, uma outra indústria que era de serraria. E tinha uma terceira indústria que era de chimarrão. Erva mate barbacoa era comum naquela zona, chamada erva do mate chimarrão. Bom, o Jacinto, com histórias contadas sobre a Revolução do Rio Grande, com dieta de canja de galinha, no fim de uma semana já estava fazendo serviço leve. Então eu digo, eis aí uma vida salva devido à iniciativa de uma dona de casa que, na ausência absoluta de outro meio melhor, praticou um ato cirúrgico. Muito bom. Professor... Bom, além disso, já que eu falei minha mãe defendendo quais são as qualidades dela, eu vou dizer, a nossa casa era um solar imenso, com fartura, como existia naquela época. E o verão enchia-se de gente, amigos, conhecidos e, sobretudo, doentes fracos do pulmão, que vinham desfrutar o clima privilegiado da altitude, porque São Francisco de Paula está a 1.200 metros acima do nível do mar. Quer dizer, igual a Campo de Jordão. Bem, portanto, o senhor localiza aí, então, o seu interesse pelos seres humanos, na qualidade de médico, não é isso? Bom, foi o primeiro contato. Veio um pouco daí. Eu apenas posso dizer que foi a primeira lição de medicina que eu recebi na vida. Ah, bom. E agora... Foi esse episódio com sua mãe, portanto. Agora, quanto aos doentes, me lembro muito bem que ela andava na calçada da frente, no pátio, com a lata de criolina na mão, procurando a expectoração dos doentes para lançar o desinfetante. Quer dizer, uma outra qualidade que ela tinha, quer dizer, há 70 anos atrás, já ela tinha noção do contágio da tuberculose, porque foi mais ou menos nessa época que o Koch descobriu o micróbio da tuberculose. Quer dizer, ela já tinha noção de que a doença era contagiosa. Portanto, ela procurava defender os circunstantes contra aqueles caras que é o foco da disseminação da doença. Além de mais, eu guardo na imagem a figura daquela extraordinária mulher sentada numa mesa licionando a criançada da fazenda, a cartilha a eles todos. E são poucas as mulheres capazes de se dedicar e ter esse espírito de solidariedade, de humanidade que tinha minha mãe. É por isso que eu orgulho. E digo mais, foi o ponto de partida do livro que eu escrevi. Que eu escrevi um livro agora que está no prelo, de 350 páginas. O seu primeiro? Como? É o primeiro? Não, o primeiro livro, assim, vamos dizer, de literatura e o livro tem o título Imagens do meu Rio Grande, em que eu conto a minha infância, a minha adolescência e os costumes do Rio Grande, o linguajar do Rio Grande, e o passado do Rio Grande, passado heróico do Rio Grande,
porque o Rio Grande teve nos primórdios da nossa vida com o encargo de defender as fronteiras contra os vizinhos expansionistas. E digo lá no meu livro, a fronteira é que deu passado histórico ao Rio Grande. E o Rio Grande, como eu disse também, esteve durante séculos debruçado nas barrancas do Uruguai, defendendo as nossas divisas contra os vizinhos expansionistas, os castelhanos e espanhóis. Muito bem. Bom, esse foi o passado que o senhor está me perguntando aqui. Está muito bem. Aliás, o senhor diz exatamente como se estivesse a escrever, professor Mário Creflo, num estilo primoroso, que valoriza e enriquece esse depoimento. Mas como foi a sua primeira iniciação nos estudos? Os estudos? É. Bom, quando eu completei 13 anos de idade, fui para Taquara do Mundo Novo, um centro mais adiantado, tal, onde fiz os primeiros estudos, o curso primário e tal. Aos 16 anos fui para Porto Alegre, com a incumbência de estudar línguas e escrituração mercantil, porque meu pai queria que eu fosse para o comércio. Dizia, não, os doutores estão aí trocando as pernas, você vai para o comércio ganhar dinheiro. Isso era a mentalidade dele. Vai trabalhar no Bromberg, Ferragens, ou então no Adolfo Silva, Secos e Molhados, eram as firmas conhecidas nossas. Bom, mas eu me apliquei de tal modo que o professor escreveu uma carta ao meu pai. Velho Emílio Maia escreveu uma carta dizendo, nas férias da Páscoa, seu filho em 2 anos fez o que eu estou acostumado a fazer, em 2 meses fez o que eu estou acostumado a ver fazer os outros em 2 anos. Quantos anos o senhor tinha, professor? Tinha 16 anos. 16. Diz, eu aconselho, portanto, mandar estudar. E seu filho, Edmundo, que era meu irmão farmacêutico, sabe que eu rejeito por ano centenas de alunos por falta de espaço. Mas será uma pena se não mandarem esse menino estudar. E eu, então, me vi o seguinte, com 16 anos eu digo, começar o ginásio no primeiro ano, 5 anos, terminar 6 anos, terei 21 anos. Eu vou fazer todos os exames de uma vez só. E fiz o que se chama no Rio Grande do Sul a grande madureza. Quer dizer, as 16 matérias de uma vez só. E estudei para isso 2 anos a fio. Um despertador. E estudando 16 horas por dia. Batia o despertador às 6 horas da manhã e eu fechava o livro à meia-noite. Até hoje guardo 2 complexos gravados no ouvido. Um era o tic-tac do relógio, que eu virava de bruço assim para não acompanhar o andamento do tempo na pauta dos meus estudos. Que bonito, né? E outro era o sino da Igreja das Dores, ali perto onde eu morava, na Praça da Harmonia, que à meia-noite ela batia aquelas 12 badaladas e eu caía na cama. Pois bem, esse som me ficou gravado na memória auditiva durante vários anos. Quando eu estive em Porto Alegre, que eu vi aquele som, digo, este som é conhecido, e depois me lembrei que era o tal som da Igreja das Dores. Bom, chegou na hora de fazer os exames, eu me matriculei, era o único candidato no ginásio. Eu não sei se eu estou sendo meio longo, prolixo na minha exposição. Não. O senhor deve dizer aquilo que sente. Mas eu estou historiando, às vezes, talvez coisa que não tem interesse público, mas em todo caso é da minha vida particular. E quando me inscrevi no ginásio, com dor no coração, porque tinha que pagar 300 cruzeiros, eram 300 cruzeiros, eram 30 centavos de hoje, né? De inscrição. Digo, será que eu vou perder esse dinheiro, botar fora esse dinheiro e tal? Mas felizmente saí aprovado e maior satisfação quando vi que tinha sido aprovado.
Levei 11 dias fazendo exame, com 11 professores na minha frente. Saía da mão de um e caía na mão do outro. No primeiro dia, fiz 3 provas escritas, português, francês e inglês, 1 hora para cada um, não me deram tempo nem de descansar. Isso é até antipedagógico. Formar apertar um candidato 3 horas seguidas assim. Bom, terminado o exame, o chefe na banca, que era o doutor Otávio Rocha, era pai desse que foi ministro aqui, Brochado da Rocha, ele disse: moço, quero lhe dar um abraço. Não é tanto pela sua aplicação, pela sua inteligência, é pela sua ingenuidade de vir aqui enfrentar uma empresa dessa sem trazer uma carta de recomendação. Eu indaguei dos outros companheiros aqui se tinham recebido carta de proteção, nenhum. De modo que eu felicito, e o senhor tem pela sua frente um futuro reservado, grande, então seja feliz, etc. Me abraçou, os outros me apertaram a mão, e eu saí um sábado de tarde, às 5 horas da tarde, com meu certificado embaixo do braço, acompanhado apenas de 7 quilos que eu tinha perdido de peso. E aí, então, me matriculei na escola de medicina, fiz os 2 primeiros em Porto Alegre. Depois nos transferimos para o Rio de Janeiro. Quando? Em 1912. E aqui completei os outros 4 e me formei em 1915. Com louvor? Com louvor. Por tese aprovada com distinção. Naquele tempo se usava tese para ser doutor. Que tese foi, professor? Até foi fora do assunto, depois eu abracei. A sífilis pulmonar. Foi a sua tese de... de doutorando. Quer dizer, completamente fora daquilo que eu ia depois, mais tarde, me especializar, que eu me especializei depois mais tarde na cirurgia e na cancerologia. Bom, daí eu estive no interior. Formado? Formado. E o interior? Estive em Santa Catarina, em Campos Novos. Fui para um lugar atrasado para poder ganhar rapidamente o dinheiro suficiente para pagar a minha dívida com os estudos, que foi financiado os estudos por um irmão. Por um irmão? O irmão Oswaldo Kreff, que financiou meus estudos depois da morte de meu pai. E eu, então, achando o compromisso de saldar isso mais urgente, fui ao interior, o lugar mais atrasado. Aí, vamos dizer assim, comi o pão que o diabo amassou, porque no interior a clínica é dura, no inverno, com chuva, a cavalo, puxado por um próprio, até vencer léguas e léguas de noite, e chegar lá no local sem ter recursos para atender o doente. Eu paguei meu tributo da medicina feita nos lugares atrasados deste imenso país. A miséria lhe traumatizou, professor? Miséria, não tanto, vou dizer por quê. Porque era uma zona de pecuária, quer dizer, não havia propriamente população pobre, de modo que eram mais ou menos remediados, pequenos pecuaristas, pequenos criadores, de modo que isso não me assustou. Depois, o que levou o senhor a vir ao Rio, voltar ao Rio, para o Rio? Aí eu estava sempre com a cabeça virada para o lado da capital, procurando cultura, que achava que médico do interior, ele não sai de um certo limite. E vim para o Rio de Janeiro, cheguei em 1918. Um ano grave, né? Chegando ao Rio de Janeiro, não tinha clínica, não tinha dinheiro, porque tinha pago as minhas dívidas, e digo, vou fazer o primeiro concurso que aparecer. O primeiro que apareceu foi médico da Marinha, de guerra. Eu fiz, eram
36 candidatos, eu tirei o segundo lugar. Eram 8 vagas, fui nomeado. Uma vez nomeado, fui escolhido para fazer parte da missão médica que foi mandada à França, naquela época, como cooperação do Brasil na causa dos aliados. Na causa dos aliados. Na causa dos aliados. Pois bem. Professor, o senhor acha essa fase muito importante, né, na sua vida médica? Não, de fato. Não só essa viagem. Não só porque a viagem foi acidentada, nós fomos perseguidos por submarinos ao entrar em Dakar, como também porque a missão toda foi atacada por uma epidemia de gripe espanhola. No navio? No navio. E inclusive a tripulação. Aí eu passei 6 dias com sede, porque não havia água, não havia quem fosse servir uma garrafa de água mineral aos doentes. E todos eles estavam atacados. E, inclusive, os senegaleses que nós apanhamos em Dakar, que o nosso navio, que era o La Plata, navio francês, ele apanhou 1.200 senegaleses em Dakar. E fez parte de um comboio, onde existia, entre outros navios, um brasileiro que era o Bagé, também carregado de negros africanos. E esse comboio, vigiado por umas torpedeiras, foi costeando no norte da África e foi obrigado a se refugiar no Porto Etienne, perseguido pelos submarinos. E aí eu já estava doente. Eu nem quero contar, porque senão me prolongo demais. O fato é o seguinte, que fomos obrigados a atracar em Oran, que não fazia parte do programa, no Mediterrâneo, num porto de mar, e lá eu fiquei internado no hospital da África. E com a gripe, escarrando sangue, forma pneumônica, me considerei tuberculoso. E esperei durante algumas horas que me transferisse para o hospital de isolamento. Lamentando morrer em terra estrangeira, longe do país, longe da família. Mas o resto da missão prosseguiu e eu fui depois com alguns outros que ficaram também internados. Resumindo, na França prestei serviço na cidade de Tours, lá no Loire, e me deram como incumbência um hospital de alemães, prisioneiros alemães, hospitalizados em barracas. E me lembro que as barracas não tinham piso. Eles botavam uma tábua para passar de uma cama para outra assim, e uns se tratavam para os outros, e um panelão no centro da enfermaria fervia ali um peixe, que era a única comida deles, era um peixe de segunda ordem, de bagre, ou qualquer coisa nesse sentido. Professor, depois disso, que levou o senhor a se interessar pelo câncer? Deixa eu completar essa narrativa dizendo que o Brasil instalou um hospital em Paris, chamava-se Hôpital Brésilien, e que, terminada a guerra, o Brasil deu de presente à França e montaram lá um ótimo serviço de cirurgia. E o senhor foi o chefe? Né? Não, eu servi no hospital como chefe de enfermaria. Quem era o chefe dos brasileiros? Era o velho... Primeiro era o Nabuco de Gouveia, que foi o chefe da missão. Depois era o general Burcão, que ficou chefiando o hospital, porque o Nabuco veio embora e ficaram só os militares. E eu, como era militar, era da Marinha, fiquei incumbido de chefiar uma enfermaria. E no fim de uns 6 meses, a missão toda foi chamada ao Brasil e o hospital dado de presente à França. Chegando ao Rio de Janeiro, trouxe comigo aí o ponto de partida, um aparelho de eletrocirurgia. É daí que se inicia a minha vida na cancerologia.
Foi o primeiro aparelho introduzido no Brasil. Também chamado bisturi elétrico. Com esse aparelho, no serviço do professor Brandão Filho, onde eu era assistente, e meu colega, doutor Alberto Coutinho, era também assistente. Que está ao seu lado? Que está aqui ao meu lado, era também assistente. Nós, de comum acordo, verificamos o valor daquela arma, que é considerada a 4ª arma de combate ao câncer. Foi daí que o senhor conheceu o professor Coutinho? Foi daqui que eu conheci o Coutinho, e quando me nomearam, eu vou chegar lá, quando me nomearam diretor do Serviço Nacional de Câncer, que eu vou explicar isso direitinho melhor, aí o Coutinho foi comigo. Eu já conhecia o valor dele, e ele veio comigo e não nos separamos até hoje. Dentro de uma solidariedade, não só de amizade, como de afinidade no meio profissional, e ainda agora ele também me deu um grande prazer, por ocasião do meu aniversário, publicando no Globo um resumo, um conceito sobre a minha personalidade que me insuflou de orgulho. Precisamos salvar Margarete. Como? Ele pôs. É. Precisamos Bom, salvar mas então, Margarete. Ele fez. uma vez, com esse aparelho na mão, pedi ao governo que me dessem oportunidade de aplicar em benefício dos doentes. E o governo atendeu e foi então criado o primeiro núcleo oficial de combate ao câncer no país. Foi o primeiro. Primeiro núcleo. De que data, professor? Em 1936. É muito tempo depois, né? Muito tempo depois. Porque eu já estava batalhando, mas inutilmente o governo não conseguia as verbas e eu até nem quero dizer a maneira com que eles me respondiam. Não, mas deve dizer. Devo dizer? Então eu vou dizer. Quando eu estava pleiteando verba para constituir o primeiro núcleo oficial, os poderes públicos, os dirigentes não acreditavam no tratamento do câncer e consideravam como doença incurável e achavam que eram inúteis qualquer esforços nesse sentido, diziam é preferível aplicar esse dinheiro contra a malária. E eu, depois de tanto insistir, o ministro resolveu, com a seguinte frase, me conceder 150 contos. Que ministro? Ministro Oswaldo Aranha. Era meu amigo, lá do Rio Grande, Em e que tanto ano? insisti, em 1931. 31, você sabe. Ele foi e disse assim, bote aí na cauda do orçamento 150 contos, que só assim o CREF sossega. Já que o senhor está me apertando, então digo a verdade. Gaúcho para gaúcho. E com esses 150 contos, construiu o primeiro pavilhão. Onde, professor? Já anexo ao Hospital de Estácio de Sá, porque eu não ia fazer um hospital com 150 contos. Onde é que tinha necrotério, onde é que tinha lavanderia, onde é que tinha laboratório? Não tinha nada disso, quer dizer, eu precisava me anexar num órgão já constituído, né? Então, foi aí que eu fundei o Centro de Cancerologia e trouxe comigo esse baluarte que está aqui, que eu já referi, o Dr. Alberto Coutinho, e outro segundo elemento também de igual grandeza, que é o Jorge Marcilac, e essa trindade que ele fez questão, junto ao senhor, que hoje comparecesse o Marcilac, que não queria vê-la desfalcada, essa entidade, mas bem, essa entidade, esse tripé, é que manteve a luta contra o câncer no país. E essa trindade, vamos dizer sem modéstia, é considerada os pioneiros da luta contra o câncer. Claro. Porque não havia nada nesse sentido e contamos contra a má vontade da classe. Da classe também? Da classe que não acreditavam na cura do câncer, não existia nada entre nós, de modo que nós estávamos, como nós chamamos hoje em dia, naquela época, do operoma, quer dizer, é um tumor operável,
mas sem diagnóstico, porque pouco se fazia o diagnóstico histológico, era mais o diagnóstico clínico, né? Era naquela época. E, então, lançamos a base da verdadeira cancerologia, feita com diagnóstico, com histologia, com microscópio e a conjugação das 3 armas: cirurgia, radioterapia e rádium. Essas 3 armas é que se articulam no combate ao câncer. Uma, muitas vezes, após a outra, muitas vezes substituindo a primeira, completando o trabalho da segunda. É a conjugação dessas 3 armas que reside o sucesso das boas estatísticas no combate ao câncer e que hoje se obtém já em porcentagem elevada.